No dia 21 de agosto de 1983, na cidade de Grodek, na Polônia, Michał Kirk era fotógrafo e dava aulas para jovens da região. Os alunos de Michał lhe disseram que haviam visto um OVNI na região do rio Bug. Michał ficou impressionado com a quantidade de detalhes que eles passavam em relação à sua suposta experiência ufológica e também ficou espantado com eles terem certeza de que no dia seguinte o OVNI apareceria no mesmo lugar. Apesar de não ter acreditado no relato dos alunos, Michał foi adiante com a história e topou ir até o local no dia seguinte, acreditando que seria também uma ótima oportunidade para tirar belas fotografias das curvas do rio Bug, a fim de colocá-las em uma futura exposição. No dia seguinte, dia 22 de agosto, Michał e seus alunos foram até a região próxima às margens do rio e tiraram várias fotografias. Porém, o tal OVNI não apareceu. Por volta das 8h30 da noite, Michał decidiu encerrar as atividades e ir embora, mas ouviu dos alunos uma insistência muito grande para esperar mais um pouco, pois eles tinham certeza de que o objeto iria surgir a qualquer momento. Apesar do apelo dos alunos, Michał disse que eles poderiam observar os céus durante o percurso de volta, e assim o fizeram. Enquanto eles caminhavam, um grupo de alunos observava o céu atentamente, até que de repente um dos alunos gritou, anunciando que o OVNI estava ali. Todos olharam para trás e observaram o fenômeno. A maioria dos alunos não estava com a câmera preparada para tirar as fotos e muitos deles apenas admiravam o objeto sem nenhuma reação. Alguns poucos alunos se ajeitavam para tirar fotografias, buscando a melhor posição. Michał ficou igualmente surpreso com o que estava presenciando, mas também rapidamente tirou fotos do objeto, que emitia uma luz vermelha que iluminava o grupo. O avistamento durou apenas 20 segundos e então o OVNI desapareceu. Durante o restante do trajeto, de volta para casa, Michał e os alunos debatiam sobre a possibilidade de aquilo ser um fenômeno meteorológico raro e estranho. Também debatiam sobre a forma do objeto e suas luzes. O objeto estava entre 300 e 500 metros de distância, o que fazia eles se questionarem se realmente haviam conseguido captar algo nas fotografias. Quando as fotos finalmente foram reveladas, infelizmente as imagens dos alunos ficaram extremamente borradas e não se podia ver nada. As únicas fotos que captaram algo foram as de Michał. As fotos foram tiradas com uma câmera estereoscópica. Então, segundo Michał, as duas fotos deveriam ser quase idênticas, porém elas são completamente diferentes. Para quem não sabe, uma câmera estereoscópica é um tipo de câmera que possui duas ou mais lentes, com um sensor de imagem ou quadro de filme individual para cada lente. Isso serve para tirar fotografias que simulem a visão binocular humana, ou seja, deixa as fotografias com a sensação de serem tridimensionais. Neste caso, temos um incidente que durou poucos segundos, mas que foram o suficiente para que o professor, mais experiente que os alunos, conseguisse boas fotos do objeto. A grande questão que intriga neste incidente, e aparentemente ficou sem resposta, é como os alunos sabiam que o objeto iria surgir naquele dia e naquele horário. Isso nos faz pensar na possibilidade de ter sido algo forjado, talvez uma pegadinha dos alunos, apesar da dificuldade de se fazer algo assim sem que o professor desconfiasse. De qualquer forma, sendo este incidente real, vemos que não é possível ver o formato do objeto nas fotos, talvez porque ele estivesse se movendo muito rapidamente ou ainda por causa da sua luminosidade. O caso ainda é reforçado pelo fato de ter várias testemunhas, o que dá mais credibilidade ao incidente. No dia 6 de julho de 1983, na cidade de Słupsk, na Polônia, o aeroporto militar da cidade verificou no radar um OVNI invadindo o espaço aéreo polonês sem autorização. Em pouco tempo, todos foram notificados e um alerta foi lançado. Em minutos, o capitão Praski Zalek decolou e conseguiu se aproximar do objeto, o identificando como girando em torno do seu próprio eixo,
parecendo ser feito de aço e se assemelhando a um bumerangue, sem nenhum motor ou marca que pudesse o identificar. Durante o incidente, o Comando-Geral da Força Aérea Polonesa ordenou que o piloto atirasse no invasor, e assim ele o fez. Porém, rapidamente, o objeto fez uma curva fechada, acelerou e desapareceu de vista. Depois dessa tentativa de abater o OVNI, os radares de todo o país se encheram de objetos desconhecidos, o que trouxe uma grande preocupação aos militares. Durante toda aquela noite, vários aviões militares foram enviados aos céus poloneses atrás destes OVNIs, mas nenhum deles obteve sucesso. No dia seguinte, o Serviço Especial das Forças Armadas Polonesas apareceram na base de Słupsk e iniciaram uma investigação do incidente, porém o resultado jamais foi divulgado. Neste caso, temos um incidente que teve uma consequência inesperada para os militares. O comando da Força Aérea ordenou atacar o OVNI, e além de a ação ter fracassado, ela gerou o que podemos chamar de uma invasão de OVNIs ao país. É claro que por fim nada aconteceu, mas isso com certeza deu um susto nos militares que esperavam provavelmente uma retaliação em massa dos OVNIs, sejam eles de qual origem fossem. De acordo com as características e capacidades de voo do objeto, é possivelmente alienígena, já que não iria se passar uma noite toda de objetos invadindo o espaço aéreo de um país sem que eles pudessem identificar nenhum. Este é sem dúvida um dos grandes dilemas, inclusive em relação aos objetos de origem extraterrestre. Atacá-los pode não ser uma boa ideia, apesar de eles estarem invadindo sem autorização o espaço aéreo de um país. Porém, no caso de serem de fato alienígenas, eles possuem uma tecnologia muito superior e podem causar grandes problemas sem muito esforço. Apesar disso, como sabemos, através dos relatos ufológicos, é muito raro um OVNI atacar, e nos relatos em que há ataque dessas naves, normalmente elas são atacadas primeiro ou ameaçadas de alguma forma. Então é plausível acreditar que os seres não iriam contra-atacar os militares poloneses como forma de vingança. Talvez a sua manobra tenha sido apenas para dar um susto. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro, e me siga lá no Instagram.